Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no lar e no coração. Querido irmão, querida irmã, muita paz, que a luz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos felizes por mais uma oportunidade de podermos juntos refletir nos ensinamentos que as lições da doutrina espírita nos oferecem. Queremos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de nós recebermos em nossos lares a visita dessas equipes de socorro, os espíritos de luz que vêm em nosso auxílio. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos preparar, buscando formar pensamentos de luz e de paz, mentalizando a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Poderemos deixar uma vasilha com água para recebermos o nosso tratamento também através da fluidificação da água que os bons espíritos nos trazem. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, confiemos na providência divina, confiemos na presença desses espíritos de luz que estão sempre procurando nos favorecer, nos fortalecer, nos esclarecer com as luzes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, poderemos envolver em nossas preces aquelas pessoas que nós desejamos auxiliar. Vamos então, confiantes, mentalizar a figura do Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, irradiando as luzes, irradiando o magnetismo transformador, e a Ele dediquemos a nossa oração. Senhor Jesus, estamos aqui procurando sintonizar com os espíritos missionários da Tua seara, para que possamos receber o nosso tratamento espiritual. Também que possamos receber o medicamento que nós necessitamos, não só através desses fluidos confortadores, mas principalmente aquele remédio que irá trazer para todos nós a nossa cura real, que é através da observação dos teus ensinamentos, o procedimento conforme as tuas orientações, no amar ao próximo como a nós mesmos. Por isso, Senhor, te pedimos que nos ajude a entender as lições da noite,
que esta paz possa permanecer em cada coração, que esta luz possa se refletir em todos os pensamentos. Obrigado, Senhor, assim seja. Graças a Deus. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 21, que tem por título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Estamos no item 6. Não creais em todos os espíritos. No Evangelho de João, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não acreditem em qualquer espírito, mas examinem se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Item 7. Palavras de Allan Kardec. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, veem, ao contrário, desferir neles o derradeiro golpe. Não peçam ao Espiritismo nem milagres, nem prodígios, porque ele declara formalmente que não produz essas coisas. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia veio revelar as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E como as mais antigas leis das ciências, não deixa de ser leis da natureza. Ao dar a explicação de uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Desta forma, aqueles que fossem tentados a explorar esses fenômenos
em proveito próprio, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria por muito tempo abusar da fé das pessoas, pois logo seria desmascarado. Além do mais, assim como já foi dito, esses fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Este é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Perscrutando a causa de certos fenômenos, ele levanta o véu sobre muitos mistérios. Somente aqueles que preferem a obscuridade à luz é que têm interesse em combater a ciência espírita. Mas a verdade é como o sol. Ela dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É categoria dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e que se disfarçam com nomes venerados para, graças à máscara com a qual se cobrem, promover a crença em ideias muitas vezes mais bizarras e mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, esses espíritos exerciam suas funções, suas ações, de uma maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É expressivo o número daqueles que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, têm se apresentado como alguns dos antigos profetas, tais como o Cristo, Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus. São João alerta contra eles quando diz: meus bem-amados, não acreditem em qualquer espírito, mas verifiquem se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O Espiritismo nos dá os meios de os pôr à prova ao indicar as características pelas quais podemos reconhecer os bons espíritos. Características sempre morais e nunca materiais. É para fazer a diferenciação entre os bons espíritos e os maus espíritos, que podem ser aplicadas principalmente estas palavras de Jesus. Reconhecemos a qualidade da árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Podemos julgar os espíritos pela qualidade de suas obras,
como julgamos uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Antes de nós fazermos algum comentário sobre a lição, eu quero pedir aos nossos irmãos e às nossas irmãs que nos perdoem o que está havendo no aplicativo, é um imprevisto que está tendo, e então está aparecendo essa mensagem aí que nós estamos tendo dificuldade em deletar esta mensagem. Vamos ter que tolerar ela até nós finalizarmos para reiniciar o programa. Mas voltando à lição do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos observando nessas palavras de Allan Kardec que sempre existiram espíritos enganadores. Mas também temos eles aqui no plano físico, muitos ambiciosos, muitas pessoas com más intenções para tirar proveito da credibilidade do povo, das pessoas que estão fragilizadas, necessitadas de alguma palavra, de alguma orientação, se passando por missionários, se passando por enviados de Deus. E nós estamos percebendo que existe nos dois planos. Não é somente aqui entre nós encarnados. Allan Kardec está mostrando para nós que é uma categoria bem mais perigosa, porque nós não enxergamos. Nós só percebemos a ação desses espíritos quando nós temos uma certa experiência na vivência dos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, especialmente nas obras básicas. Quando empenhamos em buscar as orientações do Livro dos Espíritos, as orientações do Evangelho segundo o Espiritismo, porque então nós vamos ter condições de comparar qual é o tipo de comunicação que nós estamos recebendo. Se o teor daquela comunicação é com finalidade para nos favorecer o crescimento moral e espiritual, nos aproximando de Deus, procurando fazer uma reforma íntima conosco mesmo, ou se as ideias que esses espíritos estão trazendo estão nos engrandecendo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso personalismo, a nossa vaidade. Por isso nós precisamos estar atentos e procurar sempre, através das lições, ver o que nós trazemos conosco, que precisa ser modificado. Porque se nós ainda temos, por exemplo, grande dificuldade em refrear o nosso orgulho, esse personalismo que nós trazemos muitas vezes das reencarnações do passado e que nos coloca como sendo os donos da verdade, aqueles que sabem mais do que os outros. Essa mentalidade faz parte do nosso passado. E então, quando vem o espírito querendo fomentar esse sentimento de orgulho, de egoísmo, de vaidade, podemos ter a certeza que é um espírito com más intenções, querendo conquistar a nossa confiança,
para depois manipular as ideias em nosso pensamento. Não é assim? É o que nós estamos percebendo aí das palavras de Allan Kardec. Porque o verdadeiro missionário do Cristo, os enviados de Deus, seja encarnados ou desencarnados, sempre irá trazer uma característica com a elevação moral, a característica do verdadeiro profeta, nunca com tendências a tirar proveito das coisas materiais. Por isso, a nossa necessidade de nos esclarecer, de buscar os conhecimentos que vai nos trazer segurança em nossa caminhada. E então Allan Kardec faz esta observação, é principalmente com relação a esses enganadores que Jesus se refere. Reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. E então, com essas orientações e a nossa vigilância, nós estaremos mais tranquilos e mais equilibrados em nossas ações, em nossas atitudes. Quando nós tomamos uma decisão, sempre existe alguma influência espiritual querendo movimentar junto de nós para manipular, fazendo com que nós possamos agir conforme a vontade deles. E então, se é um espírito enganador, nós temos que ter o cuidado de não deixar eles manipular as nossas ideias, os nossos pensamentos. Toda ideia, todo pensamento e principalmente o sentimento que vai aflorar trazendo um teor de orgulho, de vaidade, de amor próprio, né? De egoísmo, não é construtivo. Porque o que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus é a primeira das virtudes que nós aprendemos com Jesus. É a humildade, é a simplicidade. Então, tudo o que vem contrário a essas duas primeiras virtudes, já não pode estar sendo emanados de um espírito de luz. E então, precisamos de estar sempre vigilantes, como nosso Senhor Jesus Cristo nos aconselha no Evangelho. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Não é isso? E então, vamos refletir nessas palavras, nessas orientações de Allan Kardec. Né? Agora, nós vamos para o outro livro, que é o livro Segue-me. Mas eu quero esclarecer a vocês que o que vamos ver tem uma relação direta com a lição do Evangelho segundo o Espiritismo. E não é proposital da nossa parte. Já é uma condição que a própria providência divina está trazendo para o nosso aprendizado, a nossa necessidade. Porque a semana passada nós tivemos, nesta lição do livro Segue-me, o título Vontade e Renovação. Olha a sequência das lições. Assim como nós fazemos no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui também no livro Segue-me, nós estamos fazendo a sequência
das lições. E olha o que nós vamos encontrar nas palavras de Emmanuel, onde Emmanuel buscou no Evangelho para fazer o seu comentário desta lição. O título é Nas Diretrizes do Evangelho. Olha a passagem que Emmanuel buscou no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Palavras de Emmanuel no comentário desta passagem do Evangelho. O Senhor não nos induziu a conhecer o valor da árvore pelas exterioridades ou dificuldades de sua vinculação com a terra, não pela configuração morfológica do tronco, nem pelo tecido da folhagem, nem pelas flores. Não mandou se lhe pesquisasse os defeitos de apresentação, muitas vezes criados pela fúria das tempestades que o exame posterior dos melhores botânicos não consegue determinar. Não recomendou se lhe fixassem as desvantagens causadas pelos insetos que lhe carcomem as energias e que os obreiros do bem saberão extirpar a preço de amor. Não exigiu se inventariasse o número dos viajores que lhes espancaram ou quebraram os ramos, a fim de se lhe apropriarem dos recursos. O mestre apenas anunciou que a árvore será sempre conhecida pelos frutos. Quando as circunstâncias nos impelirem a julgar ou analisar os irmãos de experiência e caminho, esqueçamos as figurações passageiras que repontem no lado externo da vida e recordemos o ensino de Jesus. Pelos frutos os conhecereis. E então estamos ganhando uma confirmação em direcionamento de ideias que nos favorecem interiorizar. Porque Emmanuel está se referindo aos irmãos de experiência, aqueles que caminham junto conosco na presente existência. Porque muitas vezes nós costumamos fazer observações não muito dignas, observações não muito caridosas, com relação aos atos, às atitudes dos nossos irmãos. Porque muitas vezes nós desconhecemos qual é as dificuldades que os nossos companheiros do dia a dia, os irmãos de jornada, nós muitas vezes desconhecemos os conflitos interiores
que eles trazem consigo, as dificuldades na intimidade de cada um. E então nós costumamos enxergar somente o lado externo, só as aparências, não é? Por isso, as recomendações de nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os aspectos da nossa existência, faz luz para o nosso bom proceder diante da convivência com os irmãos, diante da nossa própria consciência e diante do nosso dever para com o próximo. E então não podemos ter guia mais seguro do que as orientações do Evangelho de Jesus. Quando Jesus nos orienta, fazei aos outros tudo aquilo que desejaríeis que os outros vos fizessem. Nessas palavras, Jesus nos dá o modelo do bom proceder. Porque nós, fazendo aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem, é independente da forma do que eles vão nos retribuir. Porque é uma forma de agir sem premeditação. Somente fazer o bem porque nós queremos fazer o melhor para eles. Agora, se eles não fazem na sua parte para conosco o melhor, aí o problema já não é nosso. O problema é da pessoa que não está procedendo de acordo com as leis divinas. E se nós estamos oferecendo o melhor de nós, em nome da fraternidade, em nome do amor, em nome do nosso Pai amantíssimo, que é o Pai de todos nós não temos que temer nada. Nós não temos que temer nenhuma consequência desagradável. Não é? A nossa consciência estará aprovando as nossas atitudes. É o que nos basta. E então, para nós termos esta segurança, nós nos colocarmos na posição da outra pessoa. Quando nós tivermos alguma dúvida, será que o que eu estou fazendo ou aquilo que eu estou procurando fazer vai ser bom para esta pessoa? E então, a melhor forma é nós nos colocarmos na condição da pessoa. Se eu estivesse no lugar dela, eu ficaria feliz se alguém fizesse isto para mim? Né? E então está muito fácil para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Nós poderemos, sim, ter alguma dificuldade no exercício, na prática, porque os nossos hábitos ainda estão muito arraigados no nosso personalismo, no homem velho. Por isso, a necessidade de vigilância, a necessidade de oração para entrarmos na sintonia. E então, meus irmãos, minhas irmãs, as lições que nós estamos recebendo na noite de hoje é para nós um guia seguro. É um ponto de referência que, como se fosse um farol, para nós termos tranquilidade naquilo que vamos agir, fazer, tanto quando nós
formos influenciados pelas pessoas encarnadas, pessoas do nosso cotidiano, com quem nós convivemos, para nós saber se o que estamos recebendo vai ser benéfico, poderemos assimilar, guardar aquilo conosco, ou nós devemos deixar de lado. Como também nas inspirações que recebemos do plano espiritual, que são os falsos profetas da erraticidade. No conselho de João Evangelista, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Como é que nós vamos experimentar se os espíritos são de Deus? Como é que os espíritos influenciam em nossa vida? Através do pensamento. Existem muitas ideias que nós não sabemos se são nossas ou se são dos espíritos. É uma situação que vem automática. Somos assediados sem premeditarmos, alimentando pensamentos. E então o que vai determinar é o nosso bom senso, em selecionar o pensamento que vai ser positivo para seguirmos aquela orientação, aquela inspiração. E separar a ideia negativa, aquilo que vai ser destrutivo para nós, não vai ser construtivo, nem para nós, nem para o nosso semelhante. E então, o objetivo é esse, é nós aprendermos, termos autoridade moral para separar o joio do trigo no nosso mundo íntimo, no nosso pensamento, para que nós possamos nos elevar nas nossas vibrações, nas nossas energias, naquilo que nós estamos construindo em nosso mundo íntimo. Não é isso? Então, meus irmãos, minhas irmãs, queremos deixar aí as reflexões da noite. São muito importantes, são orientações muito atuais, sempre atuais, porque em qualquer momento que nós estivermos vivenciando, vamos ter a ajuda das nossas companhias espirituais. E então, é nós termos conhecimento. Opa, essa ideia não está sendo muito compatível com o que eu tenho aprendido no Evangelho de Jesus. Esta ideia está somente enaltecendo o meu ego, o meu personalismo. Então, eu não quero. Eu quero uma que vá favorecer o bem geral, o bem de todos. O bem do meu irmão, da minha irmã, do meu familiar, da pessoa com quem eu convivo no trabalho. Quando vai beneficiar a todos, eu posso agir conforme a inspiração. Mas se vai favorecer somente a mim, com prejuízo para o próximo, não é um bom partido, não é? E então, meus irmãos, fica aí, queridos irmãos, queridas irmãs, essas lições para as nossas meditações da noite. E agora nós vamos para o momento de vibrações. Confiantes nas equipes de trabalho da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Confiantes
na misericórdia, no amor, na sabedoria do nosso Pai, nosso Criador. Senhor Jesus, nesses momentos queremos dedicar o nosso pensamento e o nosso sentimento, juntamente com as energias que nos envolvem, pelas esferas superiores, trazendo recursos benéficos e salutares, graças à tua presença e à companhia dos teus emissários. Que as nossas vibrações possam ser direcionadas, canalizadas aos irmãos sofredores. E os espíritos encarregados deste socorro possam manipular as energias benéficas, o magnetismo renovador, conforme as necessidades de cada irmão. Aqueles irmãos que estão hospitalizados, os irmãos que se encontram no pronto-socorro, muitos desesperados, muitos desanimados, sem fé, sem confiança. Que os bons espíritos possam aconchegar esses irmãos, renovando-lhes a fé e a confiança em Deus. Também, Senhor Jesus, os que estão nos manicômios, nos hospícios, nas casas, nas clínicas de tratamento, recuperando-se das drogas, do alcoolismo. Abençoa esses nossos irmãos. Abençoa, Senhor, as equipes de médicos, de enfermeiros, mas também, Senhor, te pedimos pelos familiares, que eles possam ter paciência, confiança, forças e coragem, sabendo que a providência divina jamais abandona nenhum dos seus filhos. Senhor Jesus, pelas casas de repouso, asilos, pelos orfanatos e creches, penitenciárias, cadeias, presídios. Senhor, tua luz e o teu amparo, com as nossas vibrações fraternas, a todos esses nossos irmãos. Senhor, pedimos pelas nações do mundo inteiro, aquelas que estão em conflitos, os povos que estão sendo massacrados, escravizados. Abençoa e fortalece esses povos, Senhor. Pedimos, Senhor Jesus, pela nossa pátria querida, pelo nosso povo, a nossa responsabilidade diante
da luz do Evangelho, que possamos ter perseverança, resiliência na prática incondicional do amor, da fraternidade. Senhor, queremos pedir pelas nossas famílias, nossos entes amados, encarnados, desencarnados, a tua luz, a tua paz. Divino amigo, com muita gratidão em nossos corações, na companhia desses espíritos de luz e na certeza de que esses nossos irmãos desencarnados que nos acompanham por necessidades que nós desconhecemos, mas a providência divina sabe o que precisam esses irmãos e serão encaminhados, serão conduzidos conforme a tua permissão para os hospitais, para as escolas e serem orientados, encaminhados onde for necessário. Pois sabemos, Senhor, que a providência divina tem recursos que nós desconhecemos, mas o amor, a sabedoria, as leis divinas estão muito acima do nosso entendimento. Por isso nos entregamos nas mãos do Pai, com muita confiança e com muita gratidão, Senhor Jesus. Que esta paz que agora sentimos possa permanecer em nossos corações. Que nós saibamos conservar conosco esta harmonia e esta luz em nossos pensamentos. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos felizes, agradecidos pelo apoio, pelo incentivo, pedindo novamente que nos perdoem pelos inconvenientes do aplicativo, que nós vamos corrigir. Na próxima semana já não teremos mais estes inconvenientes aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com cada um de nós. Até a próxima, com a permissão de Deus. Gratidão a todos. Muita paz.